Olá! Antes de começarmos o vídeo, sim, você mesmo, você já pensou como seria ter o seu deck de Commander, budget ou não, analisado por mim? Onde eu olharia carta por carta da sua lista e iria te contar como tentar corrigir algum problema que você esteja tendo? Se isso te interessa, parabéns, essa pode ser a sua chance inteiramente de graça. Para agradecer pelos 500 inscritos do Budgetório, eu estarei recebendo decklists da galera até o dia 5 de agosto, sexta-feira que vem, para gravar uma análise de deck de um sortudo inscrito que será sorteado e liberar esse vídeo na segunda. Porém, temos algumas regras, até porque isso aqui não é bagunça, então preste atenção. Para participar, você deve comentar abaixo colocando a sua decklist, com uma decklist por comentário e um comentário por pessoa. As decklists enviadas devem estar no site da Liga Médica ou no site Moxfield. O seu comentário deve conter um ou mais problemas que você esteja tendo com a lista que você queira resolver. Por exemplo, eu sofro demais para remoção global nesse deck, você poderia dar uma olhada nisso? Por último, você deve informar quanto eu posso gastar nas melhorias do deck, para evitar que eu sugira uma carta cara demais. Então, só para deixar claro o que eu tô querendo dizer aqui, eu vou deixar um exemplo de comentário. Olá, eu sou fulano e a minha lista é essa aqui. Link da lista. E eu tenho um problema sério com compra de cartas no deck que eu gostaria de corrigir. Você pode gastar R$ 50 ao todo. E é só isso, fácil assim. Que nem eu disse, sexta-feira eu vou fazer um sorteio, provavelmente à noite, então eu recomendo enviar suas listas antes disso. Uma boa sorte a todos e espero que se divirtam com o vídeo. Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e estou aqui com mais uma lista de compras budget, onde eu mostro quais são as cartas de Magic que estão com preço em conta de uma determinada coleção. No vídeo de hoje eu darei um mergulho com vocês em Double Masters, que por mais controverso que tenha sido, possui sim bons reprints. Primeiro, no entanto, um adendo. Diferente de coleções padrão, onde eu consigo citar mais de 10 ou 15 cartas que custam todas em média menos de R$1, aqui se trata de uma coleção premium, que inclusive foi o motivo de eu ter demorado tanto para tocar no assunto. Pela falta de uma grande quantidade de cartas que custassem centavos, eu não prestei atenção bastante na coleção como um todo desde o início. Porém agora vejo que tem muita coisa aqui que custava, sei lá, uma quantia X de dinheiro e agora tá custando metade daquele tanto, ou pelo menos um terço. E no fim das contas, ser um jogador budget também é sobre isso. Envolve saber quando que se deve gastar com uma carta que é procurada e que tem um preço maior. E não somente ficar falando de figurinhas baratinhas e relativamente fortes pelo seu preço. Porém, de qualquer forma, eu resolvi manter as cartas aqui contidas na lista em uma faixa de preço de mais ou menos R$1 até uns R$30 no máximo, para que seja algo mais acessível para mais gente. Até porque, né, sim, selo imperial, por exemplo, nossa, diminuiu horrores, o que não quer dizer que ainda custa um rim aquela carta, não é mesmo? Ah, e só para não passar batido, os preços que eu estou usando aqui para comparar foram retirados da ferramenta de históricos de preço da Liga Magic. E no geral eu fiz um grande esforço para pegar todos os preços mais ou menos na mesma data, para ficar mais consistente. Às vezes eu posso ter pego o preço de uma carta de um mês antes ou um mês depois, por conta de alguma flutuação, mas no geral tudo aqui são preços que a gente está comparando com os do início do ano de 2022. E sem mais delongas, não vamos dividir esse vídeo em 3 partes, vamos só direto para a lista. Panarmônico, de mais ou menos R$30 para R$20. Ah, o que falar sobre o Panarmônico, cara? Se você joga de Brago, de Yorion, de Rune of the Hidden Realms, você sabe que essa carta aqui é um pipoco. Quando todo o efeito de entrar no campo de batalha seu é dobrado, e o vaga pensamento já entra comprando 4 cartas, é quando o filho chora, a mãe chora, todo mundo vê. E isso aqui é o tipo de figurinha que tem sim que tomar reprint com frequência para não virar uma rara de R$60 por motivo nenhum. Bem bacana. Posição privilegiada, de 35 a R$45 a em torno de 20. Aqui temos mais uma que estava precisando legal de um reprint. Com o lançamento de cartas tipo Cities, a Mão da Colheita, e Goshintai da Origem da Vida, encantamentos que protegem outros encantamentos têm estado cada vez mais em alta. E isso aqui é melhor ainda, pois protege tudo que é seu, não só os outros encantamentos. Bom para proteger o seu Pillow Forte, suas encantadoras e, sinceramente, esse reprint levanta a pergunta. Dona Wizards, cadê o reprint de Oromancia Superior, cara? Deixa eu finalizar o meu deck de patas leves, pelo amor de Deus.
Animar, Soul of the Elements, de R$ 25,00 em torno de 15. Existem dois tipos de pessoa nesse mundo, sabe? As que nunca jogaram contra um deck de animar e as que sabem o tanto que proteção contra o preto e branco é algo brutal, cara. Esse carinha aqui é um dos comandantes Temur clássicos do Magic, e sinceramente ele era até bem carinho antes dos seus últimos 2 reprints. Porém, honestamente, mesmo que a queda seja apenas de R$ 25,00 para R$ 15,00, isso já vai ajudar muitos jogadores do Magic afora a começar a desmoralizar seus grupos de jogo com essa besta reduzidora de custos de mana maldita. Rastejador do Túmulo, de R$ 35,00 a mais ou menos 20. Agora sim, tamo falando a minha língua. Eu adoro jogar com tribal de zumbis. E após o lançamento do pré-construído do Wilhelt em Innistrad, ficou absolutamente claro de que eu não era o único. Uma coisa triste, no entanto, que aconteceu é que meio que todas as cartas boas de zumbi que não foram reimpressas naquele deck ficaram absurdamente caras. Carniçal Mefítico, Comandante da Guerra Morto-Vivo e, é claro, o Rastejador de Túmulo também. Tenho certeza que jogadores de Wilhelt vão apreciar a recursão desse carinha aqui para comprar carta todo turno, e jogadores de zumbi no geral também vão fazer um bom uso disso aqui, seja recorrendo, batendo, ou simplesmente combando com alguma tempestade do telhado. Despojador Drogskol, de R$ 25, R$ 30 até em torno de 10. Essa aqui tem um caso bem semelhante com o Rastejador de Túmulo, logo eu vou ser mais breve. Com o lançamento do pré-con da Millicent em Innistrad, muitos espíritos fortes também tiveram seus preços inflacionados, e o Despojador foi um deles. Logo, isso aqui vai ajudar bastante as pessoas que compraram aquele deck a fazer um upgrade, e sinceramente ajuda muito também as pessoas que têm decks de ganho de vida azuis e brancos, como um Bralin Chabras, sendo uma ótima criatura agressiva com voar que compra cartas. Desfazer Angustiado, de R$ 15,00 para em torno de 10. O Desfazer Angustiado é aquela famosa tipo de carta, sabe? Que, pelo menos na minha experiência, você sempre vai deixando para comprar depois, sabe? Não é vital para o seu deck funcionar, já que é apenas uma remoção, mas é sempre aquele upgrade óbvio que fica te assombrando, pois, afinal de contas, quem não gostaria de trocar aquele assassinar por algo bem melhor, não é mesmo? Eu não acho que o preço ainda seja o ideal, pois eu acredito firmemente que remoção não deveria custar mais do que no máximo uns R$ 5,00 no Commander, mas não dá pra negar que esse reprint ajuda muito a quem quer pegar uns 2 ou 3 para guardar ou distribuir entre os seus decks. Viajante Enrijecido, de R$ 20,00 para em torno de 8. E falando em reprintão, o Viajante Enrijecido é uma estrelinha do Mono White, combinação de cor que tem estado cada vez mais viável no Commander, e já estava mais do que na hora dele retornar à circulação com um preço mais acessível. Podendo procurar aquele campo dos mortos que fortalecem as suas sinergias de White Winnie, ou procurando aquele campo de Lotus que ativa o seu Cavaleiro da Orquídea Branca, o carinha aqui nunca é uma má pedida. Testemunha Eterna, de R$ 9 a R$ 15,00 para em torno de 5. Então, essa aqui é igual Desfazer, né? Nunca realmente baixa o suficiente de preço, mas qualquer reprint é uma ótima chance de reestocar para futuros decks. Enquanto antes custaria uns 40 ou mais reais para pegar um set delas, agora você pode fazer isso pela metade do preço, o que é sempre bom. Coração de Aço Gélido, por uns 5, 7 reais, agora por uns 4. Esse aqui é um dos reprints comuns que realmente são muito importantes dessa coleção para jogadores budget. Primeiro, pedras de mana de custo 2 já são inerentemente fortes e procuradas pelos jogadores. Porém, desde o lançamento de Kaldheim, essa pedra de mana subiu bastante de preço, por ser uma permanente nevada. Hoje em dia, ou no caso, Predable Masters, você até conseguia pegar uma cópia, assim ou outra, mais baratinho, mas de fato era uma carta que estava ficando muito mais escassa. Agora, com várias cópias no mercado, mesmo que o preço não tenha realmente baixado tanto em questão de porcentagem, a gente pode suprir melhor a demanda por corações de aço gélido, por pedras de mana de custo 2 e também acudir aquelas pessoas que estão querendo jogar de 5 cores, pois essa carta aqui provém uma correção de mana bem em conta. Distorção Caótica, de 5, 7 reais, agora em torno de 3,50. Eu não vou me delongar muito aqui, é a mesma coisa do Desfazer Angustiado. Remoção boa, joga pra caramba, tava um pouco mais cara do que deveria, corre pra pegar as suas e estoca pro inverno, sinceramente. Soberano Demônio das Trevas, por uns 5, 6 reais, agora por 2,50, 3.
Aqui a gente entra mais nos reprints preventivos, sabe? O preço do Soberano era alto? Não. O preço de qualquer um dos Liges era alto o suficiente para justificar imprimir todos os 10 numa coleção Premium? Não. Certamente não. Mas essa é uma carta que deve jogar em todos, ou quase todos os decks Simics. Então é desejável que ela seja reimpressa sim. Até porque, até onde eu sei, ele é o Lige mais popular do Commander, o Simic, né? Verde e azul. Podia ter reimprimido só esse? Provavelmente. Talvez botado como incomum, não sei. Mas aí é problema da Wizards, não meu. Eu realmente fico satisfeito pelo reprint, simplesmente porque é uma carta que as pessoas às vezes não conhecem, vão passar a conhecer e vai continuar mantendo bem acessível. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento, que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Voltando agora, temos a iniciativa da Legião, de R$ 3 a R$ 5 agora para menos de R$1. Essa aqui é uma favorita budget minha. Decks Boros, ou branco, vermelho e qualquer outra cor, sempre se deram bem com efeitos estáticos que aumentam suas criaturas, pois isso torna o combate muito mais simples de se navegar. Decks Boros também, no caso, sempre se deram bem com efeitos tipo interlúdio espectral, que exilam suas criaturas e retornam no fim do turno, pois isso permite com que você de fato salve o seu campo de batalha na maioria dos casos, seja por uma série de limpezas de mesa, por exemplo, que são mais carinhas, como Fenda Ciclônica ou Adeus, que vão circular efeitos de indestrutível pro seu time. E, apesar de tudo isso que eu disse, ainda era muito difícil justificar a inclusão de uma iniciativa da Legião num deck Boros aqui do budgetório, simplesmente porque tem coisa melhor na faixa dos R$ 5, tanto para a questão de aumentar criaturas, quanto para salvar as criaturas. Agora que essa carta custa menos de R$1, esperem que ela dê as caras aqui bem mais, pois ela é uma gema budget que merita muito mais do que o povo imagina. Manto da Morte dos Nin, de R$ 35 até em torno de 19. Voltando para as opções um pouco mais carinhas, Manto da Morte dos Nin é uma carta mais cara por vários motivos. Num deck de zumbi, ela aumenta uma criatura, garante evasão e de quebra ainda torna a criatura preta, o que raramente faz alguma diferença, para ser honesto. E aí, sempre que uma criatura que você controla morre, você pode pagar 4 manas para retorná-la ao campo de batalha com um manto atachado a ela. Porém, quem sabe sabe. E caso você não saiba, o motivo disso aqui ser mais caro é principalmente todos os combos com cartas tipo Altar de Ashnod que existem envolvendo o Manto da Morte dos Nin, tornando essa carta bastante desejada. É uma pena, no entanto, que o altar não tenha sido reimpresso também, mas fazer o quê? A gente aceita metade do combo ficar mais acessível, é melhor do que nada. Zur, o Encantador, de R$ 20 para uns R$ 7. Essa aqui vai para todos os meus casinhos jogadores de Sacrários, que depois de Kamigawa se tornou um arquétipo bastante popular. Você sabia que o Zur consegue tutorar 8 Sacrários diferentes? Basicamente aumentando o número de Sacrários que você controla todo turno. Por R$ 7 em vez de 20, eu acho que isso aqui tá um negocião. E sinceramente nunca é ruim ter um Zur guardado, nem que seja para um dia construir um deck babaca pra trollar a galera com encantamentos maldosos. Uriel, Espreitador das Brumas, de R$ 60 para em torno de 30. E falando em comandante velho, oh boy, vindo direto de Alara, isso aqui é o que a velha guarda usava antes de ter patas leves, cigarro ou qualquer outra coisa. E, sinceramente, até hoje em dia ele é um comandante bem respeitável, apesar de um pouquinho linear. Com resistência à magia natural e um buff que aumenta para cada aura, vista Uriel com o melhor drip de auras Naya no mercado, matando no processo seus oponentes com dano de comandante. Tudo isso pela metade do preço de antes. Isso aqui é realmente um reprint bem bom. Mizzix do Ismagnus, de 23 a 30 reais por uns 13 reais, 14. E falando em forte linear, não tem como errar com um deck de Mizzix. Bota tudo que um Spellslinger Izzet tem direito, umas magiquinhas de custo X e passa o rodo, limpa o chão com a cara dos seus oponentes. Precisava de reprint? Na minha opinião não, é mais preventivo para evitar que o perda aumente demais. Mas, sinceramente, aumentar o acesso de todo mundo a uma carta tão famosa e utilizada contra a Mizzix é realmente algo bom. Artista de Sangue, de 12 a 15 reais, agora por uns 9, 10. Ok, eu vou ser bem honesto, essa carta aqui eu tô ouvindo mais reclamar do que qualquer outra coisa.
Em 2017 eu entrei no Magic, né, e comecei a jogar Commander um ano depois. Porém eu lembro que nesse primeiro ano que eu comecei a jogar, eu comprei 4 artistas de sangue por R$ 4 cada. Um negocinho na época. E 5 anos depois, eu te garanto que o meu amor por aristocratas não diminuiu nem um pouco. E o preço do artista de sangue, inclusive, também não diminuiu. Muito pelo contrário, aliás. Ele subiu de preço e nunca mais caiu. Mesmo tendo outras opções de aristocratas argumentativamente mais úteis, tendo aparecido por aí à torta direita com a Wizards lançando um monte de carta. Por mais ou menos R$ 10, você economiza um pouco sim na hora de pegar as suas cópias. Mas, sinceramente, dona Wizards, está na hora de melhorar o jogo de reprint dessa carta aqui, hein? Pois o preço dela me preocupa bastante. De qualquer forma, reprint muito bem-vindo, gostaria que tivesse baixado um pouco mais. Tempestade do Milênio, de R$ 33 por uns 13, 14. Falando em reclamar, putz, como que eu reclamei na época de Guerra da Centelha a respeito do preço dessa carta. Eu não consegui pegá-la no lançamento, inclusive nem nos próximos meses. E pouco tempo depois, né, ela já estava por mais de R$ 20, solidificando ela num preço que eu não conseguia pagar na época e que hoje em dia virou algo em torno dos 30, né, que nem eu disse, que é algo que eu não gostaria de pagar por mais que eu tenha condição. Agora, por R$ 13? 14? Putz, isso aqui é o sonho molhado de todo jogador de Izzet Spellslinger. Imagina fazer um Brainstorm seguido de um Ponderar e por fim um Geyser de mana. As possibilidades são infinitas. E o mana também. Ou quase, né? Vale bastante a pena, recomendo mesmo. Escamas Endurecidas. De uns 18 até R$ 23 por torno de 11, 10. Essa carta aqui e a próxima não são reprintadas na mesma frequência que a Wizards retorna a essas estratégias, o que é o que mantém seus preços no geral bem altos. E o que eu quero realmente dizer com isso, né, acho que de maneira exemplificada, é que se eu ganhasse R$ 1 toda vez que a Wizards solta uma coleção nova com temática de marcadores +1/+1, eu não teria reais o suficiente para comprar umas escamas endurecidas, pois a Wizards não reprinta essa carta junto com as coleções que ela lança, o que aumenta o preço dela por conta de oferta e demanda. Enfim, tá aí. Tá bonitinha, humana, toda plena, possibilitando todo tipo de jogada maluca para os amantes de ficar arrumando dado em criatura. Couraça de Aço Negro. De uns 35 a R$ 45, agora por 20. E para finalizar, é que nem eu disse, Couraça de Aço Negro, ainda mais em tempos onde temos múltiplas formas de reduzir custo de equipar, é simplesmente um que a gente chama de um must-have em decks de equipamentos, que é um tema que a Wizards tem empurrado com frequência nos últimos anos. Por R$ 20, ela não é o melhor equipamento do seu deck, e nem é o mais barato, certamente, mas rapaz, que diferença que faz. E, sinceramente, até mesmo num deck onde você apenas equipa o seu comandante que toma muito hate, já vale bastante a pena. Pega o Animar que a gente viu mais cedo, por exemplo. Mesmo que ele já tenha 2 proteções e seja azul, dar indestrutível salva demais contra limpezas de mesa. Eu já vi jogadores de Animar botar couraça neles e simplesmente ninguém tira esse bicho da mesa mais. A gente precisa matar isso antes dele degringolar o jogo inteiro. Então, eu acho que até por uma peça de valor, acho que a gente como comunidade ganha muito com um reprint disso. Sem falar que, honestamente, 45 contos? Sério mesmo? Tava inviável isso aí, na minha opinião. E bom, por hoje é isso. Caso você tenha gostado dessa experiência, deixe um gostei e compartilhe. Dúvidas, sugestões de cartas ou de vídeo, sinta-se à vontade para deixar no comentário abaixo, eventualmente eu leio tudo, e respondo a maioria também. Não esquece de mandar a sua decklist para entrar no sorteio, igual eu disse no início do vídeo. Vocês têm até sexta-feira, dia 5, então eu pessoalmente recomendo mandar até a quinta, um dia antes. Obrigado pela sua atenção, e até lá, essa foi a lista de compras budget de Double Masters. Eu sou o Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!